Olá, sou Yuri Vasconcelos, médico hematologista, e trago aqui a doutora Letícia Miloni, também parte do corpo clínico da Lamazia Casa Viva, para responder algumas perguntas sobre um tema que tem sido muito buscado, né, entre os seguidores da Lamazia, que é o tema de trombose. Bem-vinda, doutora Letícia. Boa noite, doutor Yuri. Como o doutor Yuri já comentou, meu nome é Letícia Miloni, eu sou médica hematologista e faço parte do projeto Lamazia Casa Viva. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para a gente poder conversar e passar informação para todo mundo que se interessa pelo tema. Muito bom. Uma das perguntas mais comuns é aquela: por que eu tive trombose? Perfeito. Então, hoje aqui, a nossa intenção é a gente tentar descomplicar esse tema. Porque é um tema que muita gente vem no consultório e mostra, além de ter muitas dúvidas, terem medo do diagnóstico. Então, a nossa intenção é um bate-papo como se a gente estivesse no consultório, tirando as dúvidas de vocês. Trombose, inicialmente, nada mais é do que a formação de um coágulo no sangue, só que é um coágulo que ele não se dissolveu, porque o processo de formação de coágulos ele acontece todos os dias, o tempo inteiro, na nossa circulação sanguínea. O grande problema é quando esse coágulo persiste, ou seja, a coagulação ocorre em excesso. E aí sim, a gente tem a formação do coágulo, da famosa trombose. Ela pode acontecer de forma mais comum nos membros inferiores, mas também pode acontecer em outras regiões, como a embolia pulmonar, que pode ser o deslocamento de um desses trombos, ou até mesmo a formação do próprio trombo no pulmão, e outras regiões menos típicas. E por que é tão importante? Por que tem muitas dúvidas sobre trombose? Atualmente, a trombose é a terceira causa de mortalidade cardiovascular no Brasil e no mundo, perdendo só para o AVC e para o infarto. Então, faz sentido terem muitas dúvidas mesmo sobre isso. E a pergunta, por que eu tive trombose, é geralmente a primeira. Sentou no nosso consultório, é o por que eu tive isso. Para responder essa pergunta, a gente tem que falar um pouco sobre fatores de risco de trombose. Por que as pessoas aumentam e por que acontece essa coagulação excessiva no sangue? Primeiro, normalmente muita gente convive com eles e não necessariamente sabe. Estilos de vidas ruins estão relacionados ao aumento de risco de trombose. Então, obesidade, tabagismo, diabetes, pressão alta, principalmente não controlados, já são fatores de risco para o desenvolvimento de trombose. Mas também existem outros, como cânceres em atividade, alguns mais do que outros, com certeza, como pâncreas, estômago, mas qualquer câncer em atividade pode aumentar o risco de trombose. E também doenças inflamatórias crônicas, principalmente as autoimunes, lúpus, artrite reumatoide. Mas também a gente não pode esquecer coisas mais comuns: gestação, pós-parto, um pós-cirúrgico, imobilidade mais prolongada. Então, se você passou por algum desses tipos de eventos, você corre o risco de ter um desenvolvimento de uma trombose. Muito bom. E outra pergunta muito frequente é assim, pelas suas palavras, falou um pouco sobre excesso da formação de trombos. Isso aí significa a tal da trombofilia? Excelente pergunta. Muito se tem essa dúvida. Chega-se muitos pacientes, homens, mulheres, gestantes, no consultório, dizendo que ou tem esse diagnóstico, ou estão investigando esse diagnóstico e não se sabe o que é. Trombofilia, ela é uma doença na qual o paciente tem uma maior propensão a desenvolvimento de trombos. Não é a trombose em si, é aquela pessoa que tem maior risco do que a população em geral de formação de trombos. E ela pode acontecer de forma hereditária, ou seja, geneticamente passada, a pessoa nasceu com ela, ou você pode adquirir ao longo da vida. A gente tem como investigar isso, se a pessoa tem esse maior risco de desenvolvimento de trombose, mas é para todo mundo essa investigação? É um exame de rotina? De forma nenhuma. Porque, às vezes, quando a gente faz esse exame de forma rotineira ou sem indicação, ele mais atrapalha do que ajuda. E aí, para quem a gente investiga isso? Para quem a gente suspeita dessa maior predisposição, desse maior risco de formação de trombose? São aqueles pacientes que
têm várias tromboses, ou pacientes muito jovens que não tiveram nenhum fator de risco claro para identificar, tromboses em regiões que não são típicas de acontecer, que é totalmente diferente daquele cenário de um pós-operatório, de uma cirurgia de fêmur, ou um idoso com um câncer em atividade acamado devido às limitações que aconteceram durante o processo. Então, tem que saber muito bem identificar quem são as pessoas que precisam e também quais exames pedir para investigar trombofilias. Não é um pacotão que a gente pede o mesmo para todo mundo de forma nenhuma. Olha, uma outra coisa que às vezes as pessoas têm dúvida a respeito de trombofilia é assim, eu tenho trombofilia, significa que eu também tenho problemas de fertilidade? Perfeito. É muito comum. E ter essa confusão, na verdade, de infertilidade e trombofilia. Na verdade, isso até às vezes culpa um pouco nossa, médico, ou às vezes de outros familiares, porque a gente pergunta muito: ah, você teve vários abortos? Você teve problemas de engravidar? E por isso associar a pesquisa da trombofilia. Mas trombofilia e infertilidade são conceitos diferentes. Mulheres que têm trombofilia não são inférteis. O conceito de infertilidade, que é não conseguir gestar depois de 12 meses, tentando engravidar, tendo relações sexuais com métodos contraceptivos, é o conceito de infertilidade, que não acontece na mulher que tem o diagnóstico de trombofilia. A trombofilia em si ocorre um maior risco da doença prejudicar a circulação placentária e acontecer restrição do crescimento uterino, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e até, num caso mais grave, a perda gestacional. Mas, caso tratada, acompanhada, com o diagnóstico no momento correto, isso não se perpetuará e a mulher não terá problemas para engravidar ou persistir a gestação. Então, não, são conceitos distintos, mas que a gente sabe que às vezes ocorre essa confusão. Muito bom. Esse tema de trombose é um tema muito interessante, né? É algo que a gente vai explorar de forma assim recorrente. Então, por isso, não percam os novos episódios do podcast da Lamazia Casa Viva, com a presença da doutora Letícia, que trará mais respostas para vocês a respeito de um tema tão interessante quanto esse, ou a mesmo voltaremos nesse tema em muito breve, né, doutora? Com certeza. Muito bom, muito obrigado e até breve.